Fala pessoal, aqui é o Lucas e daremos continuidade às nossas videoaulas de algoritmos e hoje falaremos especialmente sobre elas, as variáveis. Bem pessoal, mostraremos para que servem as variáveis, no que elas estão divididas. Aqui vocês podem até ver um pequeno roteiro, a divisão das variáveis, e faremos um exercício para concretizar tudo que a gente aprendeu. Então primeiro vamos lá pessoal, vamos abrir o Visual G, que já está ele, e essa, como já foi mostrado na videoaula anterior, a estrutura básica de códigos no Visual G. E iremos falar especialmente sobre o que se escreve aqui embaixo do var, são as variáveis. Bem pessoal, para criar uma variável a gente simplesmente escreve o nome da variável aqui. Ela não pode ser nenhum tipo de estrutura, ou seja, uma variável ela não pode se chamar algoritmo, uma variável ela não pode se chamar var, não pode se chamar início, uma variável não pode se chamar escolha, e assim sucessivamente. Vocês podem até perceber, vocês podem até ver quando o nome de uma variável é permitido ou não, quando você vai estar escrevendo. Quando você estiver escrevendo e o nome ficar azul, como por exemplo até, você vê que o texto já fica um pouquinho azul escuro. Quando o nome da variável, quando o texto já mudar, ficar azul, você sabe, esse nome não é permitido como sendo uma variável. Já esses aqui, esses que ficam com o nomezinho preto, pode. Nota para vocês, uma variável ela não pode ter acento, nem acento agudo, nem acento circunflexo, nem um tio, nada. Uma variável tem que ser um nome sem acento. E sim, ela pode ser em todas as letras maiúsculas. Pode ser assim, número, porque o programa Visual G ele não tá nem aí se tá tudo em caps lock ou se ele está com letra normal. Bem, e aqui embaixo vamos criar uma variável e essa variável vai se chamar batata. Pronto, criamos a variável batata, só que para isso nós precisamos atribuir um valor para ela, ou seja, dizer que tipo de valor ela tem. Se ela é um caractere, se ela é lógico, se ela tem um valor inteiro ou se ela tem um valor real. Bem, essas são os quatro tipos de variáveis com que a gente trabalha. Essas duas classificações de variáveis, o inteiro e o real, servem para armazenar dados numéricos. E o inteiro serve para armazenar números completos, como por exemplo 100, 200, 200, 2000 e por aí vai. Já real serve para armazenar números que são divididos por casa decimal, ou seja, 1,90, 1,50, 1,50 e por aí vai. Aqui temos as caracteres. As caracteres servem para armazenar palavras ou até mesmo frases inteiras. E lógico, são as chamadas, tem os valores verdadeiro e falso. São os chamados valores booleanos, verdadeiro e falso. Bem, só que do jeito que eu fiz aqui, criei a variável com o nome batata, só para vocês verem que ela pode ter qualquer nome, menos aqueles que eu já citei. E tenho que declarar que tipo de variável ela é. Isso é um desses quatro tipos. Uma variável não pode ter dois tipos ao mesmo tempo. Ou seja, a variável batata não pode ser caractere e lógico ao mesmo tempo. Não pode ser caractere inteiro ao mesmo tempo. Ou todos os quatro juntos. Ela só pode ter um único valor. Ela só pode ter um único tipo. E para dizermos que tipo ela é, a gente tem que colocar isso aqui, ó, esses dois pontos. Se não colocarmos os dois pontos, não vai na hora da execução vai dar erro. Então agora vamos definir que tipo de variável vai ser batata. Vamos começar com uma caractere, para eu explicar o que caractere faz. Bem, aqui já criamos a nossa variável chamada caractere, certo? E com variáveis, pessoal, antes de dar prosseguimento à nossa videoaula, as variáveis servem para
armazenar valores. É basicamente isso. O ponto principal é isso. Elas servem para armazenar valores. Valores esses que vão poder ser utilizados mais na frente do seu programa. Você pode utilizar talvez você precise de utilizar esse valor umas 5, 10 vezes o conteúdo e ele vai estar armazenado aqui na variável batata e ela vai ser um tipo caractere. Bem, agora eu vou mostrar duas coisas para vocês. Como o usuário pode atribuir um valor à variável e como nós que estamos criando nosso código, estamos programando, arrumando, batendo a cabeça com ele, podemos dar um valor para a variável. Bem, se eu, como programador, quero atribuir um valor para a variável, eu coloco a variável que eu quero atribuir valor. No caso, batata. Se tivessem, por exemplo, umas 5 variáveis aqui e eu quisesse atribuir um valor 10, um exemplo, para uma variável. Eu escolheria a variável com quem eu quero atribuir o valor, coloco ela aqui e faço isso. Faço essa setinha. E agora coloco o valor. Escrevo o que eu quero que a variável armazenar. Lembrando que ela é do tipo caractere. Se ela é do tipo caractere, eu posso armazenar strings, ou seja, palavras ou frases. E então vamos colocar uma frase, como por exemplo, eu gosto de batata. Bem, do jeito que eu fiz aqui, tá certo ou tá errado? Tá errado, pessoal. Bem, já que eu vou atribuir um valor a uma variável do tipo caractere, eu terei que usar as aspas. E uma pergunta para toda vida que eu for atribuir um valor a uma variável, eu vou precisar de colocar aspas? A resposta que a gente dá para você é não. Você vai precisar colocar aspas quando a variável for do tipo caractere. Bem, já temos aqui a nossa variável chamada batata. E nós, como programadores, como a pessoa que está desenvolvendo o nosso código, já atribuímos valor para ela. Eu gosto de batata. Então, quando eu colocar escreval batata e apertar aqui no botão para executar, vai aparecer eu gosto de batata. Bem, pessoal, vamos ter uma videoaula para falar exclusivamente sobre o escreval, sobre o escreva e sobre o leia. Essa aula vai ter um complemento, uma base bem melhor mais lá no futuro. Bem, digamos que a variável batata seja do tipo inteiro. Se ela for do tipo inteiro, já que eu não posso mais armazenar esse tipo, uma frase ou uma palavra dentro da variável batata, porque ela é do tipo inteiro. E inteiro apenas suporta números. Números que não são divididos por casas decimais, ou seja, números inteiros, 1, 2, 3, 4. Tanto é que se a gente executar, dá isso aqui, erro na atribuição de valores à variável batata, de caractere para inteiro, ou seja, esperava encontrar caractere, mas o nome da variável, desculpa pessoal, mas o tipo de variável que batata é inteiro, ela teria que ser caractere para esse valor poder ser armazenado, para eu gosto de batata poder ter sido armazenado. E aí vai ficar vermelhinho aqui porque deu. É só a gente apagar e refazer que dá certo. Bem, se for inteiro, a gente pode atribuir um valor para ela de 1 a qualquer número, de 1 ao infinito. Até números negativos nós podemos atribuir valores. Menos 1, por exemplo. Vamos executar menos 1. Aqui não apareceu nada porque a gente não colocou um comando de saída, ou seja, escreval, que mais na frente eu vou explicar para que serve o escreval. Bem, inteiro a gente coloca a inteiro apenas assim. Se eu quiser que o meu número tenha uma casa decimal, por exemplo, não for um número completo, seja 1,80, 1,90, por aí, já eu mudo o tipo de variável que batata é. Ela vai ser de inteiro para real. E, por último, a variável chamada lógico serve para armazenar verdadeiro ou falso. No caso aqui, vamos colocar verdadeiro. Verdadeiro. Vamos executar.
não executou porque não apareceu nada. Mas se eu der um escrival aqui e colocar batata e finalmente executar, vai aparecer verdadeiro porque foi o valor que eu dei para ela. Mas pergunta, bem, verdadeiro é caractere, eu escrevi letras, é uma palavra até. Por que eu não vou utilizar aspas? Por causa disso aqui, pessoal, é lógico. E é lógico, está preparado apenas para receber dois valores, ou verdadeiro ou falso. Então não vai precisar de aspas. Aprendemos como criar uma variável. Aprendemos quais os tipos de valores que as variáveis têm, que são lógico, inteiro, caractere e real. Aprendemos como nós, que estamos programando o código, podemos atribuir um valor à variável. E agora vamos complementar isso com um exercício. Esse exercício aqui, pessoal, vamos praticar. Criar um algoritmo que o nome seja notas. Então a gente volta para cá. E tá vendo aqui, algoritmo sem nome. A gente substitui isso aqui por notas. E vamos voltar. Algoritmo. O nome seja notas. Ele deve conter duas variáveis do tipo real. A primeira vai receber o valor 7,5. A segunda vai receber o valor 8,0. Ao fim, deve imprimir o valor das duas variáveis. Então, esse é um algoritmo bem simples. A gente vai fazer ele executar ele aqui. Vou mostrar o passo a passo. Então, ele deve conter duas variáveis do tipo real. Vamos voltar lá para o Visual G e criar duas variáveis do tipo real. Vamos deixar batata e pudim. E tem que conter valor real. Perguntinha que eu não expliquei para vocês. Se forem muitas variáveis, mais de uma variável do mesmo valor, você pode colocar aqui por vírgula. Você não precisa fazer isso aqui não. Colocar batata igual a real e pudim igual a real. Não, todos os dois não são real? Então, você precisa colocar uma vírgula aqui, escrever outra variável e pronto. Resolvido o seu problema. Economiza linhas e se torna mais prático para você. Aqui criamos as duas variáveis, batata e pudim, certo? Agora vamos ver o programa está pedindo para fazer. A primeira receberá o valor 7,5 e a segunda receberá o valor 8,0. Vamos voltar lá para o Visual G. Aqui, a primeira variável, batata, pode ser tanto batata quanto a primeira batata. Desculpa, pessoal. A primeira variável, batata. Então, como eu tinha explicado, batata, dá um espacinho assim, batata vai receber o valor 7,5. Outra coisa, se for um número real, se a variável estiver classificada como real, na hora de escrever números que normalmente seriam 1,20, por exemplo, você substitui essa vírgula aqui por um ponto. Se você colocar uma vírgula, o programa vai interpretar errado. No caso, a vírgula do 7,5 tornar-se um ponto. Toda vida, um número real, se por exemplo for 1,50, na hora de escrever, você escreve 1,50. É o único jeito que vai dar certo. É assim. E a segunda variável, pudim, vai receber o valor 8,0. Opa, pegadinha, hein? 8,0. E vamos voltar lá. Ao fim, deve imprimir o valor das duas variáveis. Ou seja, iremos utilizar o escreval. Escreval, o valor da primeira variável é... aí ele vai escrever agora batata. E escreval, o valor da segunda variável é pudim.
E agora a gente executa. Tá aqui. O valor da primeira variável é 7,5 e o valor da segunda variável é 8. Quando no caso tem um zero aqui, o programa ele ignora. Se não tiver um número após esse zero, ele ignora. Fica 8. Então é isso, pessoal. Nossa videoaula falando sobre variáveis. Espero que tenha sido útil. Até a próxima, então, com mais uma videoaula do Lucas GD.